Antes de começar, se você quer se libertar da mediocridade emocional, mental e moral, se você quer ser um homem forte, íntegro e verdadeiramente livre, então se inscreva agora no canal. Aqui não tem enrolação, é reflexão de verdade, filosofia na prática e um empurrão no comodismo. Vamos em frente. Quantas vezes você já se pegou dizendo para si mesmo: "Eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou"? Mas será que você realmente sabe quem é você? Ou será que você apenas repete essa frase como um mecanismo barato de defesa para esconder sua fraqueza, sua insegurança e sua incapacidade de se transformar? Será que essa tal de uma autenticidade, que tanto se vende por aí, não virou uma desculpa confortável para justificar o seu próprio fracasso, a sua apatia e sua preguiça moral? Você já parou para pensar que talvez essa ideia de se aceitar do jeito que é tenha sido distorcida ao ponto de virar um álibi perfeito para não mudar, não crescer e não enfrentar seus próprios monstros? Quando foi que ser autêntico passou a significar ser refém dos próprios vícios, das próprias limitações e dos próprios caprichos? Quando foi que você, homem, começou a confundir fraqueza com autenticidade, preguiça com liberdade, covardia com leveza, acomodação com maturidade? Kant te perguntaria agora: se a razão é aquilo que te distingue dos animais, por que você insiste em viver dominado pelos seus impulsos mais baixos, pelas suas vontades mais infantis e pelas suas emoções mais desordenadas? Você realmente acredita que viver à mercê dos próprios desejos é sinônimo de viver livre? Ou será que você se tornou um prisioneiro elegante que decora a própria cela com frases de efeito sobre autenticidade, enquanto se recusa a confrontar a si mesmo? Pensa, por que é tão mais fácil justificar sua desordem interna dizendo "eu sou assim", do que se sentar diante do espelho da própria consciência e perguntar: quem eu deveria me tornar? Será que você realmente entende a diferença brutal entre ser você mesmo e ser aquilo que sua razão determina como digno, honrado e necessário? Ou você acha que a autenticidade é simplesmente ceder a tudo o que seu emocional infantil exige? Se você sente raiva, você explode. Se sente tristeza, você se afunda na autopiedade. Se sente desejo, você corre atrás de gratificação instantânea. Se sente cansaço, você abandona seus próprios compromissos. E depois chama isso de autenticidade? De verdade? Quem você acha que está enganando? Os outros? A sociedade? A vida? Ou será que o maior enganado nessa história é você? Kant te faria uma pergunta desconfortável agora. Se você é um ser racional, então por que vive guiado por caprichos, por estados passageiros, por sensações momentâneas, como se fosse um animal reagindo ao ambiente e não um homem dirigindo a própria existência? Se autenticidade é simplesmente se entregar ao que se sente, então qual é a diferença entre você e uma criança birrenta? Qual é a diferença entre você e qualquer ser irracional que apenas responde a estímulos? Cadê a racionalidade? Cadê o autocontrole? Cadê a liberdade que nasce do domínio de si? Quando foi que a sociedade te convenceu de que se dominar é se oprimir, mas se entregar aos próprios vícios é se libertar? Quando foi que você passou a acreditar que ser livre é fazer tudo o que sente vontade, e não fazer o que a razão te exige como certo? Por que você abraçou essa mentira? Por que você defende esse engano com tanta convicção? Por que você tem tanto medo de se olhar no espelho da própria consciência? Será que é porque no fundo você sabe que a verdade dói? Será que você percebe que a vida te cobra um preço caro por cada desculpa barata que você repete? Será que você intui, mesmo que de forma inconsciente, que não existe honra sem sacrifício, não existe dignidade sem disciplina, e não existe liberdade sem autocontrole? E se a tal autenticidade que você tanto defende for, na verdade, só uma armadilha sofisticada para te manter refém da sua própria fraqueza? E se você estiver confundindo ser você mesmo com ser a pior versão de si? E se sua vida inteira estiver sendo construída sobre uma base frágil, feita de discursos bonitos, mas vazios, que apenas servem para maquiar sua própria covardia? Pensa comigo. Quando você olha para sua própria vida, você sente orgulho? Você sente que está vivendo à altura da sua própria consciência racional?
Ou percebe que está sendo dominado por impulsos, desejos e preguiças que te transformam em um escravo disfarçado de livre? Por quanto tempo você ainda vai fingir que está tudo bem, quando no fundo você sabe que não está? Por quanto tempo você vai continuar terceirizando a culpa, dizendo que é assim mesmo, que o mundo é injusto, que a vida é dura, ao invés de assumir a responsabilidade plena por si? Kant te olharia nos olhos e perguntaria: onde está a sua dignidade? Onde está a sua autonomia? Onde está a sua coragem moral de se levantar contra si mesmo, contra seus vícios, contra seus caprichos, contra essa covardia disfarçada de autenticidade? Se a verdadeira liberdade é agir segundo princípios que você mesmo escolhe pela razão, então, por que você continua vivendo segundo as leis da sua própria imaturidade emocional? Por que você permite que a sociedade, as redes sociais, o entretenimento barato e o discurso raso ditem quem você deve ser, como deve agir e quais valores deve seguir? Você já percebeu como hoje o discurso da autenticidade virou uma indústria? Uma indústria que lucra com sua fraqueza, que te vende a ideia de que você deve se aceitar do jeito que é, enquanto te oferece 1000 formas de anestesiar sua consciência? Já percebeu como te querem cada vez mais passivo, mais dependente, mais perdido dentro de si mesmo, enquanto você se ilude achando que está vivendo livre? Será que você entende que não há liberdade sem dever? Que não há dignidade sem disciplina? Que não há honra sem renúncia? Ou você vai continuar sustentando esse teatro de autenticidade, onde na verdade você só vive fugindo de si? Por que é tão mais fácil seguir a manada do que trilhar o caminho solitário da transformação? Por que é tão mais confortável ser a versão preguiçosa de si do que enfrentar o desconforto que molda o caráter? Será que você entende que todo esse desconforto, toda essa dor, todo esse peso de se superar, de se transformar, é exatamente o preço que se paga pela liberdade real? E se eu te disser que a verdadeira autenticidade não é ser quem você é, mas ser quem você deveria se tornar? E se eu te disser que você só vai encontrar paz, propósito e honra quando deixar de ser refém das suas fraquezas e começar a viver segundo aquilo que sua própria razão reconhece como certo, justo e necessário? Pensa, reflete, olha no espelho da sua alma. Pergunta para si mesmo: quem eu estou me tornando? Aonde esse caminho me leva? Será que no fundo eu não sei exatamente o que preciso fazer, mas me falta coragem para começar? Porque a verdade, nua e crua, é que ninguém vem te salvar. Ninguém vai te resgatar de você mesmo. A sua redenção, a sua transformação, a sua liberdade, ou nasce dentro de você, ou não nasce em lugar nenhum. E aí, você escolhe continuar mascarando suas fraquezas com discursos bonitos? Ou finalmente vai ter a coragem de ser, não quem você é, mas quem você deveria ser?